Pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula, falando agora sobre os conceitos de hardware. Bom, e o que vem a ser propriamente o hardware do nosso computador? O hardware é tudo aquele dispositivo externo que facilita a comunicação do usuário para com o sistema. No caso, o monitor é um hardware, o teclado e o mouse também o são. A definição de hardware é a parte física do computador, ou seja, o conjunto de dispositivos responsáveis pelo processamento, tráfego e armazenamento das informações. Dentre os principais dispositivos que a gente tem no nosso computador, vocês estão vendo na telinha aí do lado direito, nós temos a placa-mãe, aqui está representada em inglês, a motherboard, temos o processador, disco, HD e SSD, memória RAM, fonte de alimentação. Essa imagem que vocês estão vendo aí é de um computador comum, desktop, aquele modelo mais clássico. É mais visível para a gente observar esses componentes em um computador deste modelo. Porém, como eu já disse na unidade anterior, um celular é um computador. A maioria dos dispositivos que nós temos hoje se constituem como computadores, não só o modelo clássico que a gente conhece de computador de mesa ou de desktop. Bom, dentre os principais componentes, né, talvez aquele que mais chame a atenção é o processador. O processador ele é a parte, ele é o cérebro que controla as partes do microcomputador, fazendo com que ele consiga executar funções, operações matemáticas, elaboração de texto e armazenamento de dados. Para que o computador funcione, a gente usa uma linguagem chamada binária, que é constituída de zeros e uns. Por exemplo, a gente está vendo na tela aí letras, né? Vê desenhos, vê imagem, um pedaço do vídeo. Tudo isso na linguagem do processador, ele converte em zeros e uns, para que ele consiga processar e executar a função que nós desejamos. É a linguagem que as máquinas usam, também conhecida como linguagem de máquina. Bom, nós temos também o hard, o HD, que é o hard disk, ou o SSD, que seria um acrônimo de disco de estado sólido, né? Diferente do HD, ele é um disco, ele é um chip que armazena as informações, semelhante ali a um pendrive. Enquanto o disco, o HD, que nós conhecemos, que já tem aí uns bons anos de trabalho, ele é como se fosse um disco de vinil, que tem uma agulha e essa agulha vai percorrendo ali o disco e vai trazendo as informações, né? E isso acaba gerando um gargalo na comunicação, porque o tempo que a agulha leva, ela é um dispositivo mecânico, ela se torna um problema para o processamento do computador. Às vezes, se o computador tem algum problema, apresenta alguma lentidão, nem sempre é memória RAM, nem sempre é o processador. Na maior parte dos casos, ele tem esse delay, esse atraso, por conta de alguma informação que está sendo processada e que não houve tempo suficiente para que o disco guarde ali as informações. Ok? Bom, o próximo componente nosso é a memória RAM, né, a memória de acesso aleatório, e ela tem como característica armazenar dados temporariamente. Os dados que são armazenados na memória RAM, assim que o computador é desligado, esses dados são perdidos e nós já não temos mais acesso. Ela é uma memória que consegue entregar os dados muito rapidamente, então o processador realiza o trabalho dele, guarda aquilo na memória RAM e o usuário, conforme nós usuários vamos utilizando, vamos consumindo, assim pode-se dizer, alguma aplicação, a memória RAM é quem vai entregando esses dados, né, seja para a tela, para o teclado, para o mouse ou para aquilo que nós estamos vendo no vídeo. Ok? Temos ainda a placa-mãe. O que vem a ser a placa-mãe? A placa-mãe é como se fosse ali o alicerce, onde todas as peças do computador estão ali ligadas, conectadas, né, para que haja comunicação entre elas. Além de prover esse acesso, além de prover esse alicerce, a placa-mãe também é responsável por conexões, por exemplo, a porta USB do seu computador, a sua conexão Wi-Fi, Bluetooth, algum cabo de fone de ouvido ou qualquer outro dispositivo que você liga, todos eles são ligados diretamente na placa-mãe. É ali que a gente consegue juntar todas essas conexões para que o computador possa realizar ali o seu trabalho. Como eu tinha dito anteriormente, sobre a linguagem do processador, ele trabalha ali com zeros e uns. Tudo aquilo que nós vemos na tela, tudo aquilo que a gente enxerga, todo o vídeo, toda a informação ali, ela é processada e transformada em zeros e uns.
é a linguagem binária, né? Onde 0 representa que a não existência de energia e 1 representa a presença de energia. Só uma ressalva, às vezes eu estou passando essa parte aqui um pouco mais rápido, porque eu quero focar um pouco mais o nosso curso em uma parte mais prática. Então, eu vou trabalhar essa parte aqui, não vou cobrar muito de vocês na prova nem nas avaliações, só mesmo para que a gente tenha conhecimento daquilo que nós vamos precisar trabalhar, ok? Daqui a pouquinho a gente alcança a parte prática e a gente vai trabalhar com mais tranquilidade, com um pouco mais de serenidade. Tudo bem?